Voltamos com o canal Professor e Doutora, numa semana maravilhosa, doutora Emanuele. Isso aí, professor, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje um tema que vai dar barulho, um tema incomodado, todo mundo se incomoda com isso, todo mundo tem dúvida com isso, você tem que assistir esse vídeo até o final. Comprou seu carro e o que o vendedor te falou? Ele falou em garantia de 90 dias de caixa e motor. Será que é isso mesmo? Roda a vinheta! Doutora, e daí? Como é que foi a semana? Tem uma novidade que eu não lhe falei ainda, mas primeiro diga como é que foi a sua semana e hoje se prepare, que hoje nós temos um tema polêmico que é a garantia do carro usado em 90 dias, doutora. Mas fala aí, como é que foi? Boa noite, professor. Aqui é boa noite, não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo. Semana foi muito boa, né, professor? Foi muito boa, eu já tenho uma surpresa que você não sabe ainda. Qual surpresa? Nós estipulamos, quando abrimos o canal, 1 mês e meio aproximadamente, que em 6 meses a gente pretendia ter 100 inscritos. Acontece que faz 1 mês e meio que a gente abriu o nosso canal e nós ontem, que de hoje não, para a gente falar para eles ali, ontem para eles fica mais difícil de entender, né? Hoje é 1º de junho. Então ontem, último dia de junho, foi 31, né? Isso. 100 inscritos. Obrigado ontem. Obrigado pela gentileza, obrigado pela cordialidade, obrigado a Papai do Céu que tem nos abençoado e a vocês pela confiança. Vamos melhorando. A gente tem que senso crítico, a gente sabe que tem que melhorar. Não é isso, doutora? Sempre melhorando, né? Faz parte da vida. Vamos direto ao tema hoje. Doutora, o bonitão, a bonitona foram lá numa loja, passaram 10 vezes na frente e falaram, esse carro é meu. Essa boneca é minha? É minha, esse filé, eles adoram falar disso, eu fico doido com isso, mas enfim. Daí resolveu ele entrar e o vendedor atendeu muito bem, o lojista muito bem, o olho brilhou, o cara já se imaginou saindo na rua, braço na janelinha. Eis que, antes de finalizar a venda propriamente dita, o vendedor falou para o comprador: meu senhor, a loja dá garantia de 90 dias para caixa e motor desse carro. Olha só, opa, garantia de caixa e motor. Há mais de 300 anos que eu escuto isso, doutora. E vamos deixar claro que a doutora Emanuele, que é advogada, vai falar dos aspectos legais disso, que diz a lei. Eu sei que alguns de vocês poderão interpretar de uma maneira, não é assim não, a gente está falando de lei, é a advogada que vai falar aqui. As questões pessoais, os acordos verbais que sempre ocorrem nessa hora, e não é só nesse segmento, são vários, são outras discussões. A gente vai falar aqui do aspecto legal, mas vamos falar também do bom senso entre as partes, né, doutora, das relações comerciais. Mas vamos lá, estou enrolando muito. Fala, doutora, essa fala tá correta? Lhe dou garantia de caixa e motor de 90 dias. Tá certo falar dessa forma, doutora? Diga aí. Gente, primeiramente, já começamos com o show do professor, né? Isso é um professor que sabe se expressar didática milhão, hein, professor? Depois eu pago um café. Então vamos lá, gente. É muito comum, a gente se depara corriqueiramente com esse tipo de oferta, né, pelos lojistas. Então, quando um comprador vai lá, escolhe um carro, o olho da mulher brilhou, aí já viu, né? Provavelmente ele vai fechar o negócio. E aí, lá no fim da negociação, o lojista promete 90 dias somente motor e caixa. Sim. E aí, entra aí o cenário de discussão e que dá muito pano para manga. Então, é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje. Primeiramente, vamos começar do começo, né, professor? Como já diria o poeta. Vamos começar do início. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, é o que regeria essa situação, é o que rege esse tipo de negócio. Certo. Né? Nós temos uma relação aí de lojista e comprador pessoa física. Então, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor, dispõe o prazo de 90 dias. Está escrito lá, 90 dias, esse número, 90 dias, está lá escrito. Sim, então, lá tá no bom. artigo 26, mais precisamente, do Código. Uhum. Então, lá dispõe bem claro que na compra de bens duráveis, que é esse tipo de compra, né, que não é um bem de consumo imediato, o prazo de garantia é de 90 dias. E aí vem o pulo do gato, né, que a gente fala, que esse prazo de 90 dias, o código não exclui
os itens do veículo, então se aplica ao veículo como um todo, né? Não só caixa e motor, então. Não somente caixa e motor. Entretanto, na prática, o que a gente verifica é que os lojistas, com uma forma de até desconhecimento, né, mas também de buscar se preservar, acabam dando uma informação errada, né, de que esses 90 dias são somente para motor e caixa, o que não corresponde ao que a lei nos traz, né? Sim, mas sempre que há uma compra e venda, tem que haver uma relação de compreensão também. Muito provavelmente, alguns vendedores não, mas outros sim, falam de garantia de caixa e motor. Outros estendem, inclusive, passam de 90 dias, doutor, 180 dias, 1 ano de garantia, né? Enfim, e deixar claro, mas essa clareza verbal, ou mesmo contratual, vamos lá, fizeram um contrato de compra e venda e ali está explícito, nós só damos garantia de caixa e motor. Esses acordos verbais, ou mesmo expressos, formais, têm alguma validade ou não? Então vamos por partes. Qual que é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor? Isso é importante deixar claro para eles, porque aí, a partir disso, a gente consegue interpretar esses prazos e tudo que a lei dispõe. O Código de Defesa ele serve justamente para regular negócios em que as partes têm entendimentos diferentes, né? E que as partes não são equiparadas. Não é uma pessoa jurídica negociando com uma pessoa jurídica. Sim, por isso que existe o Poder Judiciário, né? Então, assim, nesse tipo de negociação, existe uma pessoa que a gente fala que ela é hipossuficiente, que ela não tem o conhecimento, assim como um lojista teria. Então, serve para resguardar aquela pessoa que está fazendo a compra do carro. Então, lá na lei do Código de Defesa do Consumidor, esse prazo é o mínimo ofertado. Então, qualquer disposição a maior daquele lojista, ele vai ser um adicional, um acréscimo ao prazo legal, né? O que não pode é o lojista somente determinar ou acordar que esse prazo de 90 dias é somente para motor e caixa, porque ele não tem esse poder de afastar a lei, né? Sim, a lei está lá, não tem jeito. Exatamente, a lei é imperativa e ela se sobrepõe a esse acordo eventual entre as partes. Correto. Né? Então, isso é muito importante deixar claro. Aquele é o prazo mínimo e qualquer oferta adicional pelo lojista se soma, é um acréscimo, né? Você acredita que um pouco é desinformação por alguns lojistas, vendedores, um pouco é a questão comercial da gestão mesmo da loja, cada um com a sua gestão, com o seu modo de ver, outros tantos é porque correm o risco, caso dê algum problema, recorre aí sim às defesas, cada um às suas partes, é um pouco de tudo? Como é que você vê como advogada isso? É um misto de fatores, né, professor? Primeiramente, o desconhecimento daquele lojista, que muitas vezes não tem uma assessoria jurídica, né? E esse é um ponto muito importante da gente tocar também, que a assessoria ela é muito importante para lojistas, para que a gente consiga resguardar da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem o primeiro fator, que é o desconhecimento. O segundo fator é, muitas vezes, a má-fé da prática comercial. Que existe também, né? Que existe também. Então, o lojista usa isso como uma forma de tentar se blindar, né? E se resguardar. Porque a gente sabe que, às vezes, acontece de não haver boa-fé, né? Claro, em qualquer área, né? Exatamente. Acaba não havendo bom senso. Então, assim, ele se utiliza de uma forma, claro, errada, né? Se ele sabe dessa necessidade, ele dispõe de forma diversa, mas com o intuito de tentar se preservar um pouco, né? Porque a gente sabe que também não é fácil ser empresário no Brasil. E o último fator também é importante, é que já é uma prática negocial lá de trás, né? Há muitos anos se pratica dessa forma. Então, é muito difícil a gente conseguir tirar isso daquela raiz, né? Tentar mudar aí essa forma de conduzir essa negociação. Essa não é muita sua área, mas você já pegou alguns casos, por exemplo, na verdade já pegou, que a gente conversou antes em off, os dois lados, defendendo o lojista e defendendo o consumidor, né? Sem citar nomes, obviamente, por questões éticas. Fala um pouquinho dessa experiência. Como o professor disse, eu já atuei nesses dois lados, né? Então é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu entendo que aquele consumidor, aquela pessoa que faz uma compra de veículo, ela está adquirindo um sonho, né, professor? Claro. Então, eu entendo que essa pessoa tem que ser resguardada. E é para isso que serve o Código de Defesa do Consumidor, para preservar aquele consumidor que é hipossuficiente ali na cadeia negocial, né? Por outro lado, tem o lado do empresário, né? Exatamente, que a gente sabe que no Brasil não é fácil empreender, né? Então, muito mais do que iniciar um negócio, é muito mais difícil manter esse negócio aberto, funcionando.
também tendo um quadro de funcionários, impostos, né? Aluguéis, etc. Exatamente. E a gente fala de impostos, mas os impostos... Reformas dos veículos para entregar o carro pronto, às vezes para transferência e tudo mais. Né? Exato. Então, assim, esses impostos, eles revertem para a comunidade como um todo também, ou deveriam reverter, né? Perfeito. Então, esse empresário também leva comida para a mesa de muitas famílias. Então, toda situação tem os dois lados. Então, é muito importante também ponderar as questões para que também não seja banalizado, né? Por isso que o vídeo é importante para as duas partes, né? Para o lojista, no caso, e também para o consumidor. E temos os casos de repasse também, né, professor? E os repasses? Vamos lá. Bem lembrado, vamos lá. O carro está lá 30 conto, o lojista anuncia e escreve. E denuncia, entre aspas, na sua publicidade. O carro é 30 mil a tabela, estamos repassando por 20 mil sem garantia. Tá certo isso ou não? O que acontece na prática? Quando se faz uma venda de um carro que eles chamam de repasse, né, que também é uma prática comercial comum, aquele comprador, ele sabe que o veículo tem defeitos, né? Tem vícios. Sim, claro. Então, ele já compra, obviamente, sabendo que precisa reparar um para-choque. Aí, o professor me ajuda aí. Para-choque, fazer uma pintura, né? Fazer uma higienização que se fala, enfim, dá um trato no carro, dá um banho de loja que se fala. Então, obviamente, o carro não vai ser vendido a preço de FIP, né? Sim, sim. Então, nesses casos, aí também volta novamente a necessidade de uma assessoria. Quando há essa venda de repasse, é importante constar, fazer um contrato, onde conste quais os defeitos que o carro apresenta. O preço foi vendido, né? O porquê do preço bem abaixo no mercado, né? É importante isso, né? Exatamente, para também resguardar esse lojista que faz esse repasse de veículos. Pelas experiências que a gente tem, né? Em contato com alguns lojistas, eles sempre repassam o carro para outros lojistas, porque às vezes ele entra um carro na troca, ele não tem interesse em ficar com o veículo porque ele precisa de dinheiro, capital de giro para fazer novas compras. Ou às vezes o carro não é o perfil da loja, né? Não é o perfil do cliente daquela loja também, então muita coisa acontece. O fato é que, porque é um bem mais caro, então sempre tem uma discussão maior, né? Sim, perfeita colocação do professor, e até nessa questão, se esse carro de repasse for vendido para um outro lojista, aí também foge do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque aí é uma relação negocial entre partes paritárias, né? Em pé de igualdade. Muito bem, é um tema controverso, um tema difícil. Alguns aí vão concordar, outros não vão, mas a gente falou aqui o que está na lei, não fomos nós que escrevemos a lei. A gente cumpre o que está lá, mas existe também a lei do bom senso. Eu acho que isso tem que ter nas nossas vidas também. Quando isso não ocorre, porque pode ocorrer também, de um achar que está certo e o outro também. Aí não resta outra alternativa senão contratar um profissional habilitado, credenciado para fazer a sua respectiva defesa. Existem situações também que fogem da regra geral, né? Então isso precisa ser avaliado caso a caso. Perfeito. A gente se bota na última página aqui o Instagram da doutora e algumas pessoas têm pedido, mas sempre fica na última página, tá? Mas a doutora eu vou escrever aqui embaixo no rodapé, mas a doutora vai falar também o seu Instagram, doutora, que lá as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho também, né? Sim, meu Instagram, o professor vai deixar aqui, é @emanuelesc.adv. Lá eu trago o dia a dia da advocacia mesmo, vocês vão poder acompanhar ali o que eu faço na minha rotina e tudo mais, uma proximidade um pouco maior em tempo real, né? Porque aqui os vídeos acabam não saindo no tempo que são gravados. Mas enfim, se quiserem me acompanhar, tá aí embaixo para vocês. Muito bem, inscreva-se no canal, né? Nos apoie, continue nos apoiando. Estamos surpresos positivamente com o respeito de vocês, com a atenção. A gente não esperava, né? E é bom isso, né? Receber boas notícias. 100 inscritos em em torno de 45 dias. Em 180 dias era a nossa meta de 100 inscritos, a gente conseguiu em 45 dias. Vamos continuar trabalhando, doutora, melhorando nossos vídeos, a nossa forma de se comunicar, os temas. Já tem muita gente pedindo temas diversos, então a gente vai falar muita coisa de imóvel, de separação, de divórcio, do estatuto do idoso, das crianças, do portador de necessidades especiais, enfim, e do consumidor, que a gente não ia falar muito do consumidor, mas somos intimados a falar um pouco mais disso, tá bom? Dito isto, vamos para o nosso tchau final, doutora. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Que Papai do Céu vos abençoe. Acredite, Ele gosta e ama você.